Olá, hoje estamos aqui no Bridge Talking e vamos conversar sobre um assunto que é muito polêmico, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante, que é sobre frenectomias em bebês impactando a vida do recém-nascido. Eu me chamo Ana Paula Dornelas, sou especialista, mestre e doutora em odontopediatria e sou lá do interior de Minas Gerais, numa cidade de 35 mil habitantes. Mas eu tô com duas pessoas super especiais e especialistas nessa área de freio lingual que vão conversar com a gente também. Nós temos aqui a professora Adriana Mazzoni, que eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, professora, por favor. Obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui no Bridge Talk. Eu sou a Adriana Mazzoni, eu sou especialista em odontopediatria, sou mestre e doutora em biofotônica e trabalho com frenectomia em bebês com dificuldade da amamentação há 31 anos. Então, tenho uma experiência assim, de tentar várias técnicas, vários tipos de tratamentos. Então é um prazer falar desse assunto para mim. E ao meu lado, o professor Sérgio, que vai trazer uma experiência internacional super legal para a gente, mas eu vou deixar ele se apresentar. Hola, es un gusto estar aquí en Bridge Talks. Mi nombre es Sergio Velázquez. Soy profesor, ortodoncista y llevo manejando el láser hace 20 años, trabajando con Gemana y Gemana EU hace más de 8 años. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Quando a gente fala, em freio curto, muitas pessoas elas acham que aquilo ali tem que ser resolutivo, que só há um caminho. E então a gente gera muitas dúvidas e muitas polêmicas que a gente vai vendo, que eu brinco às vezes que é muita birutice que a gente acaba vendo na internet também. E professora Adriana, o que você pode falar pra gente um pouco sobre essas questões anatômicas e funcionais sobre a anquiloglossia? O que é a anquiloglossia, esses impactos e como isso impacta também na amamentação? Então, como você falou, a anquiloglossia é quando o freio lingual tem alguma alteração. Então, ele pode estar encurtado, pode estar numa posição inadequada, que impede a movimentação da região anterior da língua, dos 2/3 anteriores da língua, que deveriam estar livres para fazer a movimentação necessária e as funções básicas. Então, quando esse paciente ele tem um diagnóstico de anquiloglossia, ou seja, ele tem esse freio impactando na movimentação da língua, nós temos alguns tratamentos para fazer, justamente para que ele continue tendo um crescimento e desenvolvimento dentro de um padrão de normalidade. Então, nós temos um tratamento conservador e um tratamento cirúrgico, mas é possível corrigir esse tipo de anomalia. Professor Sérgio, quais são os impactos quando isso não é observado no bebê? O que vai impactar ali a vida dessa criança, do adolescente? Me parece importante dejar claro que si tú no diagnosticas a tiempo lo que la doctora Ana decía en la lengua, todo lo que está pasando, va a generar problemas de fonación, de contacto, de autoestima en el paciente y de función adecuada si no se mira a tiempo. Ahí la importancia de educar a los odontólogos generales, dentistas, que puedan reconocer estos problemas a tiempo y que sepan que para lo que estamos aquí, el láser es una opción ideal. Certo. E, na sua opinião, todo bebê com alteração de freio precisa ser operado? Então, depende da alteração, né? Quando nós temos alteração grave, que é aquela língua que não consegue se mexer, que não consegue ter a função, principalmente no bebê que está em amamentação, então nesses casos, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Muitas vezes, quando nós temos o freio duvidoso, o que significa isso? É um freio que não limita tanto assim a região anterior da língua, mas limita um pouco a movimentação. Então, nesse caso, nós muitas vezes conseguimos trabalhar com a fono, às vezes até com a osteopata, para que exista um alongamento da parte muscular da língua, e aí essa língua ganha a função necessária e a forma necessária, porque é muito importante sempre observar a forma e a função da língua. Então, o tratamento que é conservador é o tratamento que nós não precisamos fazer a remoção cirúrgica do freio. Agora, o tratamento cirúrgico é aquele caso grave, aquele caso que a criança não consegue mexer a língua, ou quando é um duvidoso, que nós temos impacto nas funções importantes, como amamentação, introdução alimentar, fala, muitas vezes respiração oral, né, doutor Sérgio? Então, é importante observar o paciente como um todo, não adianta querer olhar só a língua ou só o freio, mas tudo o que está acontecendo nesse crescimento, desenvolvimento do paciente.
Porque a língua é um dos órgãos mais fortes que nós temos no nosso corpo e ela é uma das grandes responsáveis por formar a nossa cavidade oral. Então, se ela estiver com forma e função alterada, muito provavelmente nós vamos ter desvios no crescimento e desenvolvimento dessa região orofacial. Certo. Então, assim, só para, né, deixar claro, o diagnóstico ele não é visual, né? Por isso que tantos protocolos, não existe um melhor protocolo ou um protocolo mais completo, porque tem que aliar ali a função, né, com o visual. Então, eles têm que estar bem alinhados. E aí, Ana Paula, o protocolo foi uma coisa muito interessante que você falou, porque o protocolo só aqui no Brasil que nós ficamos tão obcecadas com o protocolo, porque na verdade os protocolos existiram nos anos 90 para auxiliar esse diagnóstico, mas o diagnóstico da anquilossia normalmente em bebês é feito de uma maneira transdisciplinar, ou seja, o pediatra avalia, nós avaliamos, a fono avalia, muitas vezes o osteopata, há 5 anos entrou na equipe, ele também faz essa avaliação e depois a equipe decide que tipo de tratamento vai ser feito. Diferente do que acontece com uma criança maior, um adolescente, né, Sérgio? Que aí nós temos, então, uma função que a gente já observa como clínico, como odontólogo, para a gente decidir que tipo de tratamento vai ser feito. Mas, de uma maneira geral, trabalhar com anquilossia é sempre trabalhar de forma transdisciplinar. Nós não trabalhamos sozinhos, não é? Sí, ahí me parece muy importante dejar claro que no siempre es cirugía. Mi diagnóstico me va a llevar al tratamiento. Si yo puedo solo con terapia muscular lograr el objetivo, esa es mi primera opción. Pero si yo diagnostico bien y veo que es cirugía, ahí es donde entra lo que nos apasiona. Si ya es quirúrgico, podemos decir, bueno, aquí está el láser y ojalá después de hoy sepan por qué es nuestra primera opción para lo quirúrgico el láser. Pero una vez operes no acaba todo. Sigue lo que usted decía, doctora. Terapia, fonoaudiología, sí. Los otros personajes que tienen que entrar a entrenar esa lengua que no sabía dónde está, a mostrarle dónde debe estar. E muitas vezes antes, prepara antes do procedimento, né? Na maioria das vezes, né? O ideal é sempre que a gente tenha esse preparo, até porque o pós-cirúrgico é melhor quando nós fazemos a preparação antes, né? E o protocolo entra só como um guia auxiliar de diagnóstico. Ele não vai definir diagnóstico de ninguém. O diagnóstico é feito pelo profissional, porque o diagnóstico é uma enorme responsabilidade. Então, a responsabilidade é do profissional que está fazendo o diagnóstico, não do protocolo. O protocolo entra para fazer pesquisa, entra como guia auxiliar, mas ele não vai definir que tipo de diagnóstico você tem ou que tipo de tratamento vai ser feito. Perfeito. Mas quando há necessidade de intervenção, nós temos diferentes técnicas, certo? Acredito que tanto lá na Colômbia quanto no Brasil as técnicas são semelhantes, né? E aí, professora, quais são as técnicas que você leva daqui do Brasil, nas suas palestras pelo mundo? Quais são as técnicas que existem hoje aí validadas na literatura? Então, nós não temos nenhum consenso em relação a qual é a melhor técnica, Ana Paula. O que nós temos é assim. Como eu falei, eu trabalho com isso há 31 anos. Então, em 31 anos, eu tenho buscado cada vez mais descobrir qual é o melhor instrumento para eu utilizar na cirurgia que eu faço no dia a dia. Então, já usei os instrumentos de lâmina fria, como bisturi 1115, bisturi elétrico, eletrônico. Depois comecei a usar eletrocautério, bisturi elétrico, e aí surgiram os lasers. E o laser veio para ficar, porque realmente é um instrumento que é maravilhoso. Então, assim, são vários instrumentos, mas não existe um melhor. O que nós falamos em consenso é que a melhor técnica e o melhor instrumento é aquele que o cirurgião domina, que ele conhece perfeitamente bem, mas que ele entrega segurança e resultado positivo para aquele paciente. Então, que esse paciente tenha conforto pós-operatório, no transe e no pós-operatório, né? Então, essa é a melhor técnica, esse é o melhor instrumento. Então, para começar, para escolher um instrumento, você tem que dominar muito, tanto sobre o instrumento quanto sobre a técnica e conhecer principalmente a região anatômica que você vai trabalhar, né? Infelizmente, nós temos colegas aí que nem sabem direito onde está cortando, o que tem ali embaixo. Então, é importante ter bastante conhecimento da anatomia local. Assim, em relação ao laser de alta potência, o que você observa de benefício, de vantagem na sua prática clínica? Qué bueno que me preguntas eso, porque justo pensaba que nuestro tratamiento debe enfocar siempre al paciente. Muchas veces elegimos lo que es más cómodo para nosotros como dentistas y no como para el paciente. Y láseres hay muchos.
Yo tengo, y lo acabas de decir, elegir el que yo sepa manejar, el que mi curva de aprendizaje con educación me permita entregar lo mejor. Ojalá pudiera tener un CO2 donde puedo en 7 segundos cortar un frenillo, pero un CO2 es muy costoso. Entonces tengo que elegir un láser idealmente super pulsado que me maneje bien la temperatura, pero ahora lo hablábamos. Tengo que estudiar, seguir mi curva de aprendizaje para yo entregar la herramienta adecuada para el paciente, no para mí, que sea la ideal para su diagnóstico apropiado. Un láser de alta potencia con las características como el yema naivo que superpulsan le va a entregar al paciente mejores resultados y un proceso más calmado que cualquier otro tipo de láseres. Por isso estamos aqui. Sim. O laser chegou para ficar, né? Mas até chegar o Gemini Evo, que é esse laser atual que nós conversamos, que tem muitas características importantes, como o professor Sérgio falou, super pulsado e tudo mais. Até esse laser chegar, eu tentei vários tipos de laser e eu não senti a segurança que eu sinto com o Gemini Evo. Com o Gemini Evo eu tenho segurança que é a luz que corta, que eu não preciso ficar forçando o lugar. Então eu gosto muito de usar. Fora que a questão de ser super pulsado significa que nós vamos então aquecer menos aquele tecido e que provavelmente vai ter um menor sangramento, porque a gente pode usar o Gemini Evo nos 2 comprimentos de onda, um que corta, o outro que faz hemostasia. Então, nós temos muito mais segurança de que não vai ter sangramento excessivo durante o procedimento e que o fato de não aquecer demais o lugar, nós vamos ter um processo cicatricial muito melhorado em relação aos outros que eu utilizava até então. Então, para mim, quando chegou o Gemini Evo, é uma nova geração de laser. Nós temos que abrir a cabeça e pensar diferente, porque esse laser vem com tudo, né? Y no solo alta potencia, acuérdate que el yema naivo puedes trabajar 100 miliwatts, 200, entonces se abre la ventana de PBM. Y PBM con puntas exclusivas que llegan hasta la lengua fácil, para puntas pequeñas para recién nacidos, que pueden permitir no solo hacer la fase de corte, sino hacer la fase de fotobiomodulación para mejorar. Con cuidado, con estudio, pero tiene las 2 opciones. Trabajar corte muy rápido, pero fotobiomodular para asegurar menos inflamação e uma perfeita cicatrização. Inclusive anestesia, né, Sérgio? Que nós podemos usar o laser de baixa antes da punção da agulha da anestesia para que a gente evite tanta sensibilidade. Porque assim, existe ainda um equívoco, né, Ana? Que tem gente que acha que porque usa laser não precisa anestesiar. Precisa. É mito. O laser que talvez não necessite tanto anestesia, talvez o Herbio, mas mesmo assim depende muito de cada pessoa. Agora, nos bebês, sempre, porque o bebê não vai conseguir te falar que está doendo ou não. Então, você não pode correr o risco desse bebê sofrer. Até porque o sofrimento do bebê leva a um processo cicatricial piorado. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com esse estresse durante o procedimento cirúrgico para que ele tenha a melhor cicatrização possível, né? E foi muito interessante que o senhor falou sobre essa questão da curva de aprendizado, de estar sempre aprendendo a usar o equipamento, porque aqui no Brasil a gente tem um paradoxo, que é os pais ligam para os consultórios querendo o procedimento a laser e às vezes os colegas dentistas que poderiam ter essa ferramenta no consultório, eles não têm por medo. E aí nesse contexto, para mim, tô ali na cidade do interior, na cidade pequena, a comunidade Gemini agrega muito, porque ela calibra toda uma nação. Então tá todo mundo falando a mesma língua, né? Então, por exemplo, o meu caso, lá no interior, eu tô sempre aprendendo com a professora Adriana, que tá na ponta, ou a professora Ana Cecília Aranha também, que é uma figura que entra muito ali na comunidade. A gente vê as experiências dos colegas, vê o que deu certo, vê o que deu errado, o que a gente não precisa repetir. Então é uma comunidade que dialoga com quem tá começando, até quem já tem um tempo de casa, né? Então isso é muito interessante. Então isso me trouxe tranquilidade para adquirir o meu equipamento. Professor, o senhor falou de técnicas cirúrgicas, de anestesias, a professora Adriana falou também. Aqui no Brasil a gente utiliza muito lidocaína, tubete de vidro com agulha. É isso, professora? Na verdade, para bebês, né? Para bebês, tanto sim. O anestésico tópico quanto o anestésico infiltrativo tem que ser o lidocaína, é o mais seguro de todos. É legal a gente falar isso, né? Para as pessoas ir lá. Pero también hay otras técnicas anestésicas. Una láser
También hay que ver de acuerdo al peso del bebé, a su historia clínica, qué anestesia vamos a dar. Y también hay técnicas de contacto materno, donde la mamá se abraza al bebé, lo tiene, y si utilizamos la energía del láser para dormir, podemos evitarnos inyección o exceso de anestésico tópico. No se puede olvidar que los preparados tópicos tienen mayor absorción sublingual y pueden ser peligrosos para el bebé. Sí. Entonces buscamos técnicas alternativas como que una mamá abrazando al bebé, teniéndolo bien, usar el láser para hacer una terapia modular, una respuesta neural y poder cortar con el superpulso, que sí es una buena cirugía con instrumentos adecuados. Ahora la tecnología deja imprimir tu propio instrumento de acuerdo al bebê e poder ter um melhor acesso em menos tempo. Sim, verdade. Agora, isso que você falou, Ana, é muito importante. Acho que o grande diferencial desse laser para mim é que a gente tem esses grupos de mentoria. Porque o que acontece? Infelizmente, nós ainda encontramos colegas que compram laser e o que o fabricante fala para fazer, ele faz. Ele não estudou profundamente. E, na verdade, o laser é uma ferramenta incrível para a gente utilizar, especialmente o Gemini Evo. Mas a gente precisa entender sobre laser até para que ele trabalhe a seu favor. Não adianta só seguir protocolo. Você tem que saber quando você tem que aumentar uma potência, quando você tem que modificar algum parâmetro para que você consiga um melhor resultado. Então, conhecer sobre laser é fundamental para você ser um utilizador de laser. Agora, no Gemini, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, com os nossos estudos e tudo mais, nós fazemos essas mentorias que a Ana Paula comentou. E isso dá muita segurança, porque são vários profissionais conversando ao mesmo tempo sobre as suas experiências com esse laser. Então, uma coisa que deu certo para ela fala e a gente começa a fazer. Uma coisa que o Sérgio fez e foi legal, nós começamos a fazer. E aí um vai trocando experiência com o outro. Fora que sempre tem um professor de ponta falando alguma coisa pra gente, nos orientando, trazendo novidades. Então, assim, essa mentoria do Gemini Evo é fantástica, faz toda a diferença, fora a transparência, né? Porque quando eu fui comprar esse laser, eu tava em dúvida entre dois muito bons, o Gemini Evo e um outro. Mas eu preferi o Gemini Evo porque ele era, pessoal, totalmente transparente para dizer todos os parâmetros que são utilizados, como é o laser, todas as informações que a gente precisa saber. A outra empresa não me falava nada. Então isso, para mim, foi o grande diferencial na hora de comprar. Só que depois que eu comecei a utilizar, antigamente eu tinha bastante insegurança. Então muitas vezes eu preferia usar o bisturi elétrico, o elétrico-haltéreo, do que o laser que eu tinha. Atualmente não, só uso esse laser, porque a luz corta de verdade, é uma ponta mais fina, ela é rígida, então a hora que você encosta a luz, ela corta. Então assim, eu tenho tido experiências fantásticas nessa utilização, estou muito feliz. E é uma comunidade mesmo, né? Por exemplo, as pontas acabaram de chegar uma nova remessa de ponta. Então, a consultora de Minas já me mandou mensagem, tá precisando aí? Já chegou uma nova remessa. Então, é uma comunidade, você se sente cuidado ali, acolhida, você sabe que você não vai ficar na mão. A gente se sente cuidado, Eu precisei, vou contar uma coisa de bastidores aqui. Eu precisei de uma ponta, a gente teve esse período de final de ano de recesso, e aí a empresa em recesso, eu precisava de uma ponta. E aí a consultora conseguiu uma ponta para eu fazer uma cirurgia. Chegou no meu endereço, ela me mandou uma ponta na caixinha, que é a ponta que eu precisava. Então, assim, o cuidado, né? O cuidado de você pertencer dentro de uma comunidade. E isso é importante hablarlo. O sea, isso tem que quedar claro. Porque muchas veces cuando vas a comprar tu láser, creen que es solo la plata que van a pagar. Pero tú no pagas solo por tu equipo, tú pagas por profesores que te enseñan, comunidad, otros odontólogos que te quieren ayudar. Exacto. Y esa educación la necesitamos porque ahora hablábamos, los pacientes aceptan más el láser que los mismos odontólogos. Es verdad. Por eso tenemos que educar, dar grupos, tener comunidad para que seamos más usando láser. Sí. Los pacientes aman el láser, los doctores les da miedo. Dicen, no, es muy nuevo, no. Y los pacientes, como ven los resultados, dicen, óptimo, yo quiero. Pero los doctores apenas estamos creciendo, cada vez somos más, pero necesitamos de compañías que nos acompañen en el proceso. Y yo creo que Ultraden ha hecho la diferencia en eso. Nos sentimos de verdad en un equipo, en una comunidad, mientras que las otras tú les das la plata, muy bien, te forman Vira e hasta as costas luego. e tchau. Tchau. Aqui não, eles têm essa preocupação.
inclusive de saber como nós estamos trabalhando, se nós estamos usando laser. Né? Tem no aplicativo, Esto né? que estamos haciendo. Isso, exatamente. Eu tô muito feliz com essa comunidade, de ter adquirido esse equipamento. E aí você falou das pontas. Muita gente me pergunta, mas tem que comprar ponta? Eu acho as pontas fantásticas. Por quê? No outro laser, eu tinha que passar a ponta no carbono. O carbono não tá estéreo, certo? Sim. Contaminação cruzada. Né? Nós podíamos gerar uma contaminação cruzada. Esse não, ele já vem com a ponta ativada. E aí, essa ponta, ela é muito especial, porque é só daquele paciente. Então, isso é muito importante, eu Deep acho. Illumination. La punta que ilumina. Isso Somos também. los únicos en el Nossa, mundo. Uno no ve nada, la lengua que ilumina todo el campo. Não, imagina hermoso. na boca de um bebê que é desse tamanho. Quando Ahí eu tienes coloquei a una luz luz, que ves perfecto. verdade. Y otra cosa que les digo porque me ha tocado a mí, esto no es solo Brasil. Yo he estado, gracias a Ultraden y al láser, he estado en toda América Latina, Centroamérica. Esto es para todo el mundo. Ultraden quiere educar, que seamos comunidad. La comunidad de Brasil fue la primera de todos. Ya va a crecer y va a empezar a ir a otros países para que seamos de verdad todos usando láser. Cada vez seamos más, ayudando a pacientes y ayudando a los odontólogos que no É creen. verdade. E assim, uma polêmica, né? A pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que todo mundo pensa, é se o investimento no aparelho da Gemini, se de fato vale a pena. Vale. Né? E vale, né? Eu acho que nós três temos aqui o equipamento Olha, e vale, assim, né? É que tem tantas vantagens e você consegue fazer tantas coisas no seu dia a dia utilizando o aparelho que, pra mim, em 2 meses e meio, ele se pagou. Olha. O retorno foi muito rápido. Porque, na verdade, assim, eu atendo muitos bebês, né? Então, além dessa questão de fazer a cirurgia da língua, a gente pode utilizar, como o professor Sérgio falou, a baixa potência. Então, eu faço mão, pé, boca, né? A gente faz quando tem a doença mão, pé, boca. A gente faz mucocele, as lesões da boca com muito mais facilidade, porque pelo fato de ser dual, você tem uma hemostasia imediata, então assim, quase não tem sangramento, assim, não tem o que falar, ele realmente, para mim, ele veio e supriu várias lacunas que eu tinha no meu dia a dia, então não tenho nem dúvida que vale a pena. Y una vez usas el láser, no te puedes regresar a hacer lo que hacías antes. Verdade. Ya todo lo quieres hacer con láser. Só que não era assim comigo antes do Gemini, sabia, Sérgio? Porque eu tinha insegurança contra o laser que eu utilizava, agora eu não tenho mais, agora eu não retrocesso mais, agora não retorno mais. E assim, não é só sobre o dinheiro, né? O investimento em si. Eu também tive o retorno, né? Mesmo na cidade do interior, com uma demanda menor ali, um poder aquisitivo menor circulando ali. Mas porque eu também acho que é um pouco do posicionamento do cirurgião dentista, que isso, tanto a comunidade quanto o laser traz pra gente, é a segurança. Sim. Então, quando eu tô segura, eu me posiciono melhor, eu consigo, né, passar essa segurança pros meus pacientes, porque eu tenho toda uma comunidade atrás, né? Então, eu acho que para quem pensa em comprar o laser, né, o meu conselho é seguir a curva de aprendizado ali que a própria comunidade dá, né? E não tenha medo. Né? Quando a gente liga e faz pá, ele liga, acende ali e pede para digitar a senha, os pacientes já olham ali e falam, nossa, eu brinco, é a minha Alexa. Não, fora que é lindo, né? É lindo aquela luz amarela ali. Tiene un né? impacto en marketing muy grande y hay que saber usarlo. Sí. Porque eso también es algo que tenemos que entender. El láser tiene que dejarnos dinero. Los pacientes lo aceptan y los pacientes van a ser los primeros en traernos más pacientes para que les hagamos láser. Y eso es verdad. Y ahí también entran varios programas que tiene el láser que los otros no. Acuérdense que con Ultraden tenemos hardware, el láser, pero también tenemos toda la parte de software del dashboard donde podemos hacer seguimiento a nuestros costos, protocolos que ya están. O sea, es un equipo completo que nos entregan 2 cosas que muy pocos en el mercado nos están entregando. Y eso es algo diferencial que ellos deben de saber, que nosotros ya estamos usando, pero que más gente tiene que aprender a usar. Eu acho que, como a Ana Paula falou, não é só pelo dinheiro, né? O retorno financeiro foi muito rápido, mas essa segurança de poder atuar com laser sem eu ficar em dúvida se eu estou fazendo melhor, o Gemini me trouxe. Fora a comunidade, que sem dúvida nenhuma, nós não falamos sozinhos, a gente tem uma comunidade por trás
de tudo que nós passamos para frente de informação. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande aquisição para mim e melhorou minha qualidade dos atendimentos do dia a dia no consultório. Então, eu sei que, por exemplo, a gente estava comentando antes, né? Dos pacientes que falam, eles comentam que não tem dor no dia seguinte, depois de uma gengivectomia, por exemplo. E antigamente, os pacientes tinham dor. Então, agora, quando você faz com laser, é difícil. Um paciente ou outro que tem uma sensibilidade, mas a maioria não tem dor. Então, acredito que com os bebês a gente diminuiu muito essa sensibilidade no pós-operatório, né? Perfeito. Ese mundo del dolor es un mundo hermoso porque odontología y dolor han estado cogidos de la mano siempre y el láser llega a cambiar un poco eso. Cuando nosotros con fotobiomodulación empezamos a cambiar la vida de la gente quitando su dolor, eso abre puertas increíbles. Son más pacientes que quieren venir me puso láser en la articulación y ya no me duele. Mi cirugía fue muy rápida y no me dolió porque fotobiomoduló. Poder tener un instrumento que nos ayude a quitar el dolor sin efectos colaterales, como los medicamentos, eso cambia las reglas del juego. Y para mí cambiaría la odontología realmente. Porque por más que queramos, odontología y el dolor caminan siempre muy juntos. Sí. Endodoncia duele, implantes duelen, cirugía duele, ortodoncia duele. Láser quita todos los dolores, el de ortodoncia, el de la cirugía, el de las cordales. Entonces cambiamos la visión total y los pacientes por fin nos adoran. Por fin vamos a tener un paciente que diga, qué rico, quiero ir a donde mi odontólogo. Com a utilização do laser, nós diminuímos a quantidade de medicamentos, né? Isso é tudo de bom. Nossa. Eu costumo levar pacientes ao centro cirúrgico para fazer procedimentos odontológicos. Crianças autistas, ou crianças com difícil controle de comportamento. Levo. E às vezes associado com o otorrino também. O otorrino faz as vias aéreas e eu faço a parte de freio ou outros tratamentos. E toda vez que eu levo o laser, o meu Gemini, eles ficam assim, abismados como que é uma cirurgia limpa. Né? É limpa. Fica limpo ali, no tumultua o campo, né? Tanto se eu fizer antes, se eu fizer depois, isso aí não tumultua ali o campo operatório. É rápido, né, eles, é rápido. Exatamente. É que o sistema dual que só esse laser tem, ele é fantástico, porque você tem 2 comprimentos de onda atuando ao mesmo tempo. Então, você tem um cortando e o outro já, em seguida, fazendo hemostasia. É tudo que nós precisávamos. E a gente agora tem uma mochila, né? Que pode transportar. Linda, eu quero. Eu também quero. Eu também. Olha, espero que eles ouçam a gente falar, porque eu quero uma mochila. Y la otra cosa que adoro del láser es que por fin significa cambio. Las nuevas generaciones, todos quieren algo nuevo. A mí en ortodoncia me mortificaba que yo decía, si se despierta de la tumba el creador de los brackets, le pasamos y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y él lo puede hacer y han pasado 100 años. Ahora ya hay alineadores transparentes y hacemos algo distinto. Si viene un paciente y le decimos que seguimos operando con bisturí como hace 200 años, va a decir, ¿y eso es toda la tecnología que tiene? No, tenemos el electro. Ay, ¿me van a quemar? No, entonces, ¿qué hay? El láser es una opción novedosa, que alguien que vea internet, que pregunte en inteligencia artificial, lo primero que va a salir va a ser láser. Tenemos que cambiar nuestros tratamientos. No solo el diagnóstico ha mejorado, pero nuestras herramientas para entregar odontología más moderna. Y ya lo dijiste tú, se ve hermoso, muestra moderno, pero tenemos una herramienta que de verdad cambia las reglas del juego. Não, e só saber que você tem um risco de menor sangramento durante uma cirurgia, é tudo de bom, né? Normalmente você vê, logo depois da cirurgia, o tecido já está praticamente fechado. Então é assim, é o que nós gostaríamos, né, desde sempre, né? Y algo tan pequeño como la sangre le da calma. Tú no sabes, tu auxiliar le puede tener miedo a la sangre. Si no hay sangre, ella está relajada. Los papás que van a acompañar, cuando ven que no hay sangre, se relajan. Va a ser un procedimiento más tranquilo, más limpio, como decías tú, porque no hay sangre. Entonces eso también los niveles de ansiedad bajan y todos trabajan más rico. Qué chévere, estoy cortando sangre, no hay. Visibilidad perfecta, porque tengo muy buena hemostasia. Eso cambia otra vez las reglas del juego y el paciente valora eso mucho. Sim.
Sim, e a transição é muito legal. Você falou dos bisturis, né? Mas eu sempre fui bisturi dependente durante muito tempo. Então era assim, eu tinha o laser, aí ficava o bisturi montado aberto, com a lâmina aberta, acabou Mas ali. eu também. Aí na próxima, e depois a gente vai aperfeiçoando mais. Mas eu só parei de usar o bisturi quando eu comecei a usar o Gemini. Olha isso, é professora com 31 anos de experiência. E aí você vai, aí depois minha secretária já olhava pra ela, não preciso do bisturi. Você já vai ficando. E assim, e mesmo quando você precisa associar as técnicas, né, do bisturi ou laser por algum momento, né, por algum motivo, pelo tipo de freio, né, você associa sabendo que você vai finalizar essa cirurgia com o que tem de melhor, né, mesmo que você utilize por algum motivo, né? Como a professora Ana Cecília fala, né? Às vezes num sangramentozinho, você só afasta um pouquinho o laser, faz um secundário e você já tem o término do sangramento. É ótimo. Sim. Então a gente tem muitas possibilidades no mesmo equipamento, né? Eu acho, né, que a gente conversou bastante sobre esse tema, né? Então acho que ficou bem claro que a anquiloglossia não é moda. Não. E que a gente precisa de estar bem alinhado em relação aos parâmetros de diagnóstico, função, anatomia, de equipamento. E eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa algumas suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui esse podcast. Gracias, y creo que sí, la evidencia. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir apoyándonos en profesores grandes que hagan pesquisas y que nos den evidencia en la comunidad para hacer cada vez mejores procedimientos, que esos procedimientos estén acompañados de otros profesionales para cada vez ser mejores en lo que hacemos y en lo que amamos hacer, que es cirugía láser. Eu acho que isso que você tocou é fundamental. Tem muita gente atualmente falando muito em achismo, e nós precisamos de pesquisa. Então, nós precisamos fazer cada vez mais pesquisas para termos evidências em relação à utilização do laser ou de qualquer procedimento que tenha que ser feito em pacientes. Então, principalmente do laser, é fundamental, e principalmente quando nós falamos de frenectomia em bebês, é fundamental que existam mais pesquisas. Nós temos pouquíssimas pesquisas no mundo. No Brasil, nós temos quase nada de pesquisa em relação a esse assunto, porque nós temos de pesquisa só revisão sistemática e tudo mais, mas nós precisamos de pesquisas clínicas, pesquisas histológicas que nos deem respostas para que a gente possa falar cada vez mais com certeza sobre essa questão. E se você é profissional, se é pai, se é mãe, né, que essa conversa te ajude a fazer escolhas inteligentes. Muito obrigada. Obrigada.